Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa live sobre estratégias avançadas para o perdão na hipnoterapia. Estamos, na verdade, começando novamente, porque a primeira tinha travado, a internet caiu. Vou chamar novamente o Daniel Stein para a gente começar. Finge que a gente vai começar agora, certo? Então eu vou ver se o Daniel está aqui para a gente começar a live. Vou chamá-lo. Só um segundo. Aqui ele. Olá, tínhamos caído. A internet caiu, a sua? Não sei, acho que foi a minha. Não sei, deu aqui um rolo total. Estamos de volta. Agora Estamos de volta. Opa, o povo tem que entrar de volta. O celular caiu. Pessoal, antes de tudo, vamos chamando os amigos aqui no aviãozinho. Aponta aí, Daniel, que você que está embaixo. O Aqui, ó. aviãozinho aqui embaixo. Ah, E do outro lado aqui tem o coraçãozinho. Quando vocês dão esse coraçãozinho, o Instagram entende que a live é relevante, mostra para mais pessoas. Muito bem-vindos e bem-vindas. Vou acenar para o pessoal aqui, mandar para mais gente. E a gente vai falar sobre o perdão na terapia. O Daniel estava falando por que é importante o perdão. Eu não consegui entender nada porque travou nessa hora. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a função do perdão? Qual é a função no processo terapêutico do perdão? Todo mundo fala de perdão, na Gestalt a gente conhece, né, a terapia da cadeira, se usa no processo de hipnoterapia avançado, muitas vezes o perdão. E qual é a função dele? Antes de aprender como fazer ele de uma forma boa, qual é a importância dele? Certo? Então, muitas vezes as pessoas entendem que perdão é falar, tudo bem, já passou, vida que segue, vamos para frente. E, na verdade, é um grande erro isso. Acho que é um erro bem comum, certo? As pessoas, elas não entenderem o que significa o perdão. Se você, como terapeuta, como hipnoterapeuta, como psicólogo, ou o que seja, não entende a função do perdão, você não vai conseguir orientar de uma forma benéfica, certo? No processo terapêutico. Então, é muito importante você saber o conceito, o fundamento que está por detrás dele, para com isso você conseguir utilizar ele de uma melhor forma, né? Imagina só, você tem uma super ferramenta, mas você não sabe utilizar ela, certo? Que nem você tem um canivete lá de 100 funções, só que você só conhece a chave Phillips dele, certo? Você não vai aproveitar ele de uma forma tão boa como se você sabe todas as funções que ele tem. Então é muito importante saber a função da ferramenta que a gente está ensinando, certo? Então, no primeiro lugar, a gente sempre costuma falar que existem 3 fatores que podem causar, certo, um problema na vida da pessoa. A pessoa nasceu, ela não nasceu ansiosa, ela nasceu depressiva, ninguém nasceu com pânico, certo? Existem coisas que ensinam padrões para nossa mente inconsciente, e esses padrões, eles acabam se perpetuando, aumentando durante a vida, às vezes não, acabam se resolvendo sozinho, depende de cada pessoa. Uma pessoa pode passar, às vezes, uma coisa terrível e não acontecer nada com ela, e outras pessoas passam uma coisa simples e machuca e, às vezes, causa algum problema. São 3 fatores que podem influenciar uma pessoa, certo? A ter uma mudança de padrões inconscientes. São eventos que naturais aconteceram, um acidente, por exemplo, uma pessoa ela bateu o carro, a pessoa caiu da bicicleta, tropeçou na escada, certo? É um fator que acabou marcando ela, dando às vezes algum medo, alguma insegurança, mas é algo que tem a ver dela com o meio, certo? Ou seja, ser humano, pessoa, com o meio, não teve ninguém envolvido nessa história, certo? Ou seja, a única coisa que aconteceu foi, como se diz, uma fatalidade, foi um acidente, que ela tropeçou, aconteceu, entendeu? E pode acabar, de alguma forma, traumatizando a pessoa e gerando um problema. Existe uma segunda forma da pessoa ter impactos, é quando ela vai fazer algo de ruim para alguém. Culpa. A pessoa foi lá e traiu a esposa, certo? A esposa traiu o marido. Daí a pessoa vai lá e depois, mesmo que outro não descobriu, começa a carregar culpa. Puxa, eu não devia ter feito isso, eu fiz errado, eu não devia ter feito isso. Como foi que eu fiz isso? Certo? E a pessoa, com aquela culpa, ela começa a se remoer. E a terceira coisa que pode causar problemas para a pessoa é o quê? Outras pessoas, certo? E, na verdade, Adler até costumava falar que a maioria dos problemas de um ser humano, ele É costumava de falar até relacionamento. todos os problemas que uma pessoa pode ter, tem a ver com relacionamento, Relacionamento. certo? Algum problema entre pessoas, alguém que causou isso. E, principalmente, são pessoas mais próximas, pessoas da família, certo? Então, de novo, quais são os 3? Ou um ambiente, certo? O ambiente externo da pessoa, alguma coisa que aconteceu que não dependeu nem dela, nem de ninguém, Um simplesmente acidente natural. Sim, o segundo ponto é algo que a própria pessoa fez, onde ela vai carregar a culpa, ou seja, a pessoa fazendo para alguém ou outras pessoas fazendo para ela, certo? Que os dois são assuntos de relacionamento. Então, o perdão, na verdade, ele vai tocar, certo? Nesses 2 últimos casos,
Ele vai tocar tanto principalmente das pessoas para com você e de com você para com as pessoas, certo? Isso daqui vai ser o foco do perdão, vai ser nesse. Não adianta você querer, óbvio que dá para se usar o perdão para até animais. Eu já fiz perdão de cachorro, né? Eu coloquei o cachorro na frente da pessoa e fiz a pessoa fazer um processo de perdão com o cachorro. Vocês vão entender o porquê disso. Qual é a função do perdão? Qual a função do perdão? O que vocês acham aqui? Coloca no comentário. O que você acha? Qual a função do perdão? Em uma palavra. Qual a função dele? Vai lá, o que vocês acham? Para que serve o perdão? 20 pessoas aqui, todos vocês ouvindo, vai lá, coloca. Não tenha certo ou errado aqui. Coloca o que você acha, todo mundo está aprendendo. Coloca aí. Vamos ver o que vocês acham. Qual é a função do perdão? O inferno são os outros e nós mesmos também. Isso é verdade, certo? Ou os outros vão fazer mal pra gente, ou a gente vai fazer mal pros outros, ou a gente vai fazer mal pra gente, certo? Não tem escapatória. O que vocês acham? Qual é a função do perdão? Coloca aí nos comentários. O que você acha? Qual a importância dele? Se libertar. Bom, se libertar, o perdão liberta. Tudo bem, mais uma opinião, mais um voto no libertar. Cura mais significativa do universo, uma cura boa. A função dele é se libertar. A maioria das pessoas está achando que o perdão é se libertar. Se libertar, tá muito próximo isso, tá próximo. Tranotrazama que os nos fizeram, não tá tão, isso daí é bom, mas não é tão preciso, nos libertar, se desligar emocionalmente, tá todo mundo próximo, mas não ainda é o ponto central. Se libertar da concorrência. Muito bom, certo? Todo mundo tá, isso daqui é o Maria criar um conforto mental, isso aqui é uma consequência. Realmente, na hora que você perdoa, você cria um conforto mental. Lembra, vocês estão às vezes confundindo o que é a consequência do perdão com a função dele. A função dele é algo que a gente vai explicar, e as consequências disso vai ser criar um conforto, se libertar. Mas a função dele qual é? Qual é a função do perdão? Então você vê, a maioria das pessoas realmente acha que é se libertar, trazer uma paz espiritual, mas ainda não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Aí a maioria das pessoas não dão satisfação, isso daqui é uma consequência. Ele traz satisfação na hora que você perdoa, é verdade, muito bom. Tudo tá certo, ninguém falou nada de reconciliação. Uma das coisas, na hora que você perdoa, vai poder trazer reconciliação entre as pessoas, união, bem-estar, leveza, tranquilidade, paz. Tudo isso acaba sendo consequências do que a gente faz, da função que o perdão traz, né, Daniel? Maravilha. Todo mundo está falando coisas certas, mas são consequências do perdão, certo? Parar de sofrer também é uma consequência de você perdoar. Maravilha, você vê, todos vocês entendem muito bem os benefícios que o perdão traz. Mas a gente ainda não chegou na função dele. Religar-se ao outro também pode ser uma consequência e nem sempre. Pode ser que às vezes você perdoa e você deixa a pessoa lá no canto dela. Imagina só, você foi traído por alguém. O perdão não é obrigado a fazer você agora se reconciliar. Você não é obrigado agora a ser o melhor amigo do cara de novo. Certo? Deixar mais leve, se libertar, se livrar da consciência. Perfeito, mas todo mundo está chegando perto, mas não chegou na função dele. Sabe qual é a função? Presta atenção, olha só. A função do perdão, presta atenção na frase, é o quê? É separar responsabilidades. E tem a ver com o que o Aleph falou. Parar de carregar o peso que não é seu. Tem a ver. É justamente a gente vai fazer o quê? Uma separação de responsabilidade. Essa é a função verdadeira do perdão. E o que significa isso? Certo? Isso aqui tem muito, de novo, muito a ver com Adler, certo? Muito trabalho de Adler, aluno de Freud, que explica o quê? Muitas vezes na nossa vida, eu acho que eu tô falando demais, eu não dou espaço para você, Jucal. Eu já vou te dar espaço para falar. Deixa eu acabar aqui. Eu tenho meu momento, vou falar umas coisas aqui. Emerson. Grande Emerson Fregona. O cara é um dos shows aqui, dos nomes aqui brasileiros e mundiais da hipnose. Uma honra estar aqui, você tá com a gente. Na hora que a gente faz algo para alguém de errado, ou a pessoa faz algo para nós que você não gostou, que você não curtiu, o que acontece nesse momento? A gente cria uma conexão, seja de vítima ou seja de domínio com a pessoa. Como assim? Vamos dizer, você está lá no trabalho e você agora tem um chefe que é opressor. Você tem... um prazer estar com você. Você tem um chefe opressor. Você tem, às vezes, um pai que é alcoólatra. Você tem, às vezes, uma mãe que é agressiva ou que não dá amor. O que seja. Qualquer relacionamento que não esteja legal. O que acontece? A pessoa chega uma hora que ela, de repente, começa a se ver ou vítima da pessoa, carregando agora, puxa,
Eu queria tanto que minha mãe me desse amor. Eu queria tanto que minha mãe me desse atenção. Eu queria tanto que meu chefe me reconhecesse. Eu queria ser elogiado, mas ele só me critica. Puxa, eu não queria que meu pai chegasse bêbado em casa e me batesse. Perceba uma coisa. O que está acontecendo em qualquer problema interpessoal? A gente está tendo uma dependência do outro. Ou a pessoa está dependendo, querendo controlar o outro. Como assim? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem ciúmes da esposa. Eu não quero que ela vá para nenhum lugar. Eu não quero que ela atenda telefones. Eu quero saber com quem ela está conversando. E se ela está falando com outra pessoa, por que você estava online e não me respondeu? Sabe aquelas pessoas bem ciumentas? Ela está fazendo que ela está tendo um relacionamento dela de domínio. Ou seja, eu mando em você, você tem que fazer como eu quero, e você não pode ser do seu jeito. Eu que decido as coisas. Eu quero que você seja do meu jeito. Os relacionamentos tóxicos, problemas entre pessoas, sempre vai estar nesse formato. Ou seja, eu vou ser vítima da pessoa, ou eu vou estar querendo controlar ela. E o que você percebe nessas duas situações? Você percebe que nessas duas situações, você está dependendo do outro. Como assim? Mas eu quero controlar o outro? Sim, você está dependendo dele. Porque você está querendo que ele faça do seu jeito. E se ele não faz, você já está mal. Ou seja, você é dependente do terceiro. E isso é o que origina a maioria dos problemas. A maioria dos problemas é quando a pessoa ela tem essa dependência para com outras pessoas e ela não está vivendo, certo? Que a gente vem muito da linha do humanismo, né? Não está tendo uma vida verdadeira e autêntica. Carl Rogers, Maslow, é o que a pessoa não está vivendo a vida dela. Porque se você depende do sujeito, como você está vivendo a sua vida? Se você não consegue estar feliz com o trabalho que você faz, sem ter um amiguinho te reconhecendo, sem ter o chefe falando parabéns, se você não consegue tomar uma decisão de faculdade porque o teu pai não gosta dessa carreira, tem que ser a faculdade que ele quer. Se você não está conseguindo fazer aquilo que você quer, você não está conseguindo fazer os seus projetos, você tem vergonha que talvez os outros vai falhar. Se você não consegue dar uma oratória legal, porque você tem medo do julgamento da plateia. Quem tem timidez, quem tem problemas de comunicação, não é um problema de comunicação, é um problema do julgamento dos outros. Porque se a pessoa estivesse falando para tomates e pepinos, ela conseguiria falar normal. Coloca um tomate e um pepino na tua frente e fala um discurso. Pode ser a pessoa mais tímida do mundo. Ela vai conseguir. Vai no banheiro e fala pro vaso sanitário. Você vai conseguir falar o que você quiser, porque você não tem ninguém te julgando. Perceba, a timidez vem do quê? Do julgamento dos outros. A ansiedade. O que o outro talvez vai fazer ou não vai fazer, se ele vai me aceitar ou não. Você começa a perceber que o quê? Que no centro dos problemas, na maioria dos problemas, o centro vai ser o quê? Alguma coisa relacionada a outras pessoas. Seja eu tendo uma expectativa para que o outro faça X, Y ou Z, certo? Ou que eu consiga brilhar os olhos dos outros para eles me reconhecerem. Ou que, perceba, existe um padrão. Então, se você começa a tirar aquelas cascas, que a pessoa fala, eu sou tímida. Já está entendendo? Não. Você está com medo do julgamento dos outros. Puxa, eu tenho insegurança. Não, você está querendo que o resultado saia do seu jeito, ou que às vezes as pessoas reconheçam isso, etc. E você começa a perceber que por detrás do que as pessoas estão falando existe, na verdade, ou uma dependência, uma carência emocional de ser vítima, ou uma necessidade de controlar as pessoas e as situações do jeito que você quer. O perdão, a função dele vai justamente fazer o quê? Cortar o cordão umbilical, separar. De novo, alguém te perguntar qual é a função do perdão? Separar a responsabilidade. É isso que a gente vai querer do perdão. E na hora que isso daqui vai acontecer, imagina só, uma pessoa que até hoje não conseguiu dar um discurso ao público com medo do julgamento dos outros. E chega na hora do perdão, você entendeu que a pessoa agora ela pode ser ela mesma. E eu não vou mais carregar o peso dos outros, o erro dos outros, a falha dos outros, a incompetência dos outros, o que seja. E você conseguiu separar a responsabilidade? Pronto, eu posso falar o que eu quiser. Eu não estou nem aí para as pessoas. Se a pessoa a vida inteira ela ficou acanhada ou com medos por causa que a mãe era violenta, o pai era violento, e você conseguiu perdoar, pronto, aquele negócio ruim foi embora, a pessoa vai se sentir muito mais segura, muito mais livre, liberta, que nem vocês falaram. Porque você está preso ao outro, é um aprisionamento terrível, que impede você de avançar, impede você de ser você mesmo. Então essa é a função do perdão. Juca, a palavra é por você. Muito bom. Entendido tanto aqui. Muito bom. Todo mundo te adora ouvir, eu incluso. Então, pode falar.
Eu estava lembrando aqui enquanto você falava dessa questão da separação, né? E tem até o Bert Hellinger, lá da constelação familiar, que falava que a gente carrega o peso do outro, muitas vezes por amor a ele. Tanto é que a maioria das terapias a gente vê pai e mãe. A maioria das vezes, pai e mãe está envolvido. Claro, hoje eu atendi um cara que tinha a ver com primo, sabe? Uma grande coisa que Mas aconteceu com primo, pai e mãe. mas geralmente pai e mãe, família, etc. Então, por amor ao outro, eu acabo carregando um peso das escolhas que foram do outro. Por exemplo, hoje mesmo fiz um atendimento onde os pais brigaram na infância e aí o filho pegou aquela responsabilidade, aquela culpa, aquele medo, sabe? E guardou para si como se ele tivesse que sofrer como os pais sofreram. Então, e isso que o Daniel falou é muito incrível, da separação das responsabilidades, porque a criança, ela tem a ideia, e aí é totalmente inconsciente, a criança tem a ideia de que ela tem a ver com aquilo ali que aconteceu. E ela muitas vezes, na 99,9% das vezes, não tem a ver com aquilo que aconteceu. E mesmo que tenha, elas são uma criança. Sabe? Imagina, se separaram porque a mulher engravidou. E aí a separação foi justo por causa da gravidez. A criança nasceu, depois que nasceu se separaram porque teve muita briga. Mesmo assim é só uma criança. Então ela não tem diretamente a ver com aquilo. Mas ela incorpora essa responsabilidade e ela leva essa responsabilidade, como eu atendi hoje, durante 30 anos. 30 anos. Pensando que os pais se separaram por causa dela. Então, quando a gente faz... Vamos dizer, Como? a mãe sofreu, o pai batia na mãe, e daí a pessoa começa a carregar o quê? O peso da dor da mãe. Para defendê-la, por amor a ela. Percebe isso, que você, na verdade, vai ter que fazer um perdão. Para quê? Pela dor que a pessoa está carregando da mãe. Às vezes é difícil a pessoa entender isso. Por que eu vou perdoar minha mãe? Minha mãe sofreu, ela não fez nada de errado. Mas o perdão, que a gente vai explicar mais para frente como fazer isso, não é você falar, você errou, mãe, você foi cruel, você foi má. Não é isso. O perdão é justamente separar a responsabilidade. Então, se a mãe sofreu e você sofre pelo sofrimento da mãe, o que a gente está tendo? Olha aqui, o vitimismo. A mãe sofre aqui. A mãe e você está sofrendo aqui embaixo. Então, você está sendo reativo ao que a mãe faz. Isso é o que o Juca acabou de falar. Muitas vezes a pessoa está fazendo isso por amor, porque eu não quero que minha mãe sofra. Existe... Sofra, mas você está sofrendo por isso. Lá na constelação, ele traz até uma palavra interessante para isso, que é um emaranhado, né? Um emaranhado familiar. A pessoa se conecta de tal jeito que ela nem sabe, passa o tempo, ela nem sabe a que ela está conectada em si. E aí eu lembro de um caso muito interessante que eu atendi, Daniel, da moça que tinha uns 30 e tantos anos, o pai dela faleceu quando ela tinha 1 ano de idade, e ela dizia que eu tô de boa, assim, não tem problema com o falecimento do meu pai, tá tudo tranquilo, etc. Eu vou trabalhar outras coisas aqui na clínica. Na hora que a gente fez a terapia, meu Deus do céu. Foi ela, palavras dela, foi o maior choro da vida dela, de 30 e tantos anos, 37, sei lá quantos anos. Isso foi a vez que eu mais chorei na minha vida, sem dúvidas. Por quê? Dentro dela existia uma criança, claro, uma criança metafórica, mas dentro dela existe uma criança que achava ter sido abandonada pelo pai que faleceu. E o pai não abandonou, o pai morreu. O pai morreu, mas ela dizia, você me abandonou. De olhos fechados dentro da hipnose, ela dizia, você me abandonou. E aí o perdão, como o Daniel estava falando, não é dizer, você está errado porque você morreu. Não. É dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo. E esse perdão significa eu separar a ideia de que eu fui responsável de alguma forma por isso. Ou separar a ideia de que você me abandonou. Agora eu entendo que você não me abandonou. Foi uma fatalidade. Ao mesmo tempo, na verdade, esse se encaixa mais com o que você disse lá no primeiro, né? Que é um acidente natural, uma coisa que tem a ver com ambiente. Porque não foi alguém que fez diretamente. Né? Como? Aqui foi um acidente, vamos dizer, o avô faleceu, o pai faleceu. Mas a pessoa ela colocou essa dependência agora, fui abandonado. Como se tivesse a ver com a relação pessoal. E simplesmente foi uma fatalidade. Entende? E tem muitas vezes que acontece um acidente de trânsito, um deslizamento de terra, e a pessoa joga isso para si mesma. E aí, por exemplo, se eu tivesse saído de casa naquele dia, não sei quem não teria morrido. Pô, mas como é que a pessoa ia saber? Não tem como saber. E aí ela se culpa, por exemplo. Ou nesse caso, culpava o pai por tê-la abandonado, sendo que ela não foi abandonada. E aí você falou, Daniel, você já fez perdão com um cachorro, né?
Por exemplo, eu nunca atendi um caso de um membro amputado, membro fantasma, né? Quando a pessoa sente coisas no membro que já se foi. Mas dá pra gente fazer uma terapia da cadeira, dá pra gente fazer um perdão com um membro que já se foi, pra pessoa se libertar. E eu já fiz uma das terapias mais bonitas que eu já fiz na minha vida, foi uma terapia com uma mulher que tinha sofrido um aborto há 20 anos. Isso foi ano passado, né? Então, do ano passado, 20 anos atrás, ela tinha tido um aborto e ela não sabia, mas ela guardava ainda. De fato, ela não sabia como isso afetava. Ela achava que tinha, 20 anos atrás nem me afeta. Mas quando ela entrou em hipnose, ela teve que lidar com essa dor incrível, não vou nem dizer incrível, mas essa dor, enfim, absurda, de se sentir culpada por aquele aborto. E se eu não me engano, foi um aborto espontâneo e tal, não teve nada a ver. Mas ela se sentia culpada. E aí o que eu fiz? Fiz ela conversar com o bebê, com o feto. E aí ela conversou com o feto a perdoou, no caso foi o feto que a perdoou. E no fim das contas é ela mesma que está se perdoando, né? Enfim, E mas perceba, olha o quê? A gente o Jucá identificou o quê? Uma relação tóxica entre mãe e feto. Esse feto pode ser que não existiu, ele nem nasceu, mas na cabeça dela existe o conceito daquele ser. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um bebê, pode ser um cachorro, pode ser o que seja. é uma Existe representação, não identidade. importa. E na hora que existe algo que tem uma identidade que está te fazendo mal, porque ou você fez mal para ele, matou o nenê, ou você fez o quê? Ele fez mal para você, não importa, você vai ter que fazer o quê? Achar a estratégia de separar esses dois. É isso que a gente vai fazer, entendeu? Vocês estão percebendo que com qualquer coisa vai funcionar isso daqui. Essa é a estratégia. E a gente vai agora começar a falar sobre como fazer isso. Só que antes acho que seria legal ler o comentário aqui do Souza Agnaldo. Só um segundo. Antes da gente ler qualquer comentário, eu quero deixar claro que a gente fez uma. A gente deu um presente, aliás, para as pessoas que postaram o folderzinho, certo? Da nossa live hoje à tarde. E esse presente são as 10 chaves para o perdão terapêutico lá do Calbenia, que é lá dos Estados Unidos. E tem um bônus que é a nossa impressão por escrito do que a gente acha sobre o perdão, de como faz o perdão, tá? É um PDF. Quem não postou lá na hora pode tirar um print dessa tela agora, do jeito que a gente tiver, pode ser careta aqui, não importa. Tira um print, coloca no story, marca o Daniel, me marca, e aí você vai receber. Postou, você recebe no seu privado, tá bom? Esse presente especial. Então, olha lá, ele falou, esse bate-papo tem me ajudado muito. Sou chefe, tenho uma equipe de 53 pessoas, vocês têm me ajudado muito com esse bate-papo. Tenho parado muito antes de falar com o meu pessoal, obrigado de coração, valeu. Você vê como a gente consegue ajudar até no nosso bate-papo de live, dá para fazer mini terapias aí, muito bom. Sempre fui acorrentado no meu calcanhar. Alguém tinha perguntado aqui do suicídio. Ó, qual o problema da pessoa querer se suicidar? Não entendi muito a pergunta. Qual o problema dela se matar? Se ela se matar, ela perdeu a vida dela. Acho que o problema você quis perguntar qual o problema que pode ocasionar suicídio. Em geral, agora não é o tema, certo? A gente já fez live de suicídio, acho, a gente pode fazer. Em geral, o suicídio é quando a pessoa ela não vê escapatória, ela não vê saída. E a única saída que o cérebro acha é querer acabar com a própria vida achando que isso vai solucionar, certo? Se você como terapeuta vai achar uma outra solução, então a pessoa vai conseguir seguir em frente. É meio que, entendeu? Uma barragem que não está deixando o rio fluir. É mais ou menos Exato. isso. Então vamos lá. Como começa a fazer o perdão? Porque muitas vezes o que acontece? Você é terapeuta, só que a pessoa está com muita raiva, ou ela está com muita mágoa, muita tristeza do que o outro fez. Então você se identifica com barreiras muito grandes na hora de querer fazer o perdão. A gente nunca vai chegar e fazer um perdão. Vai lá, fala perdão e tudo bem. Não é isso. Não dá certo assim. Antes aqui não rola, não funciona. Certo? Então, em primeiro lugar, como a gente vai fazer o perdão? Vamos dizer, a pessoa chegou, a gente usou uma técnica da criança esclarecida, voltou para um momento que a mãe está batendo no pai, o pai batendo na mãe, um se xingando, a criança apanhando, o que seja. A gente vai primeiro fazer, que a gente falou na última vez, a catarse, acalmar a criança, deixar ela bem, deixar ela calma, certo? A criança, o bebezinho ficou calmo lá, a criança de 5 anos ficou calmo, que a gente voltou numa regressão hipnótica. A gente vai fazer o quê? Eu deixo ela calma lá. Por que eu deixo ela calma do lado? Porque ela vai ser a minha metáfora para se o perdão vai funcionar. Como funciona isso? Eu deixo a criancinha calma, explico já para ela, antes do perdão, os conceitos importantes de como a gente não pode carregar o peso dos outros. Uma pessoa que ela vive uma vida dependendo dos outros não é uma vida verdadeira. Se você não consegue ter a tua própria luz e brilhar, você vai ficar dependendo da luz dos outros. E a gente,
Como que faz quando não se sabe o evento? A gente usa regressão hipnótica, usa a ponte do afeto, pega a emoção ruim, leva para quando isso aqui se originou pela hipnose. Você chega lá na raiz. Ah, tô aqui com 4 anos, meu pai tá vindo bêbado em casa e tá me batendo, tá me xingando. Pronto, entendeu? Na hipnose é rápido as coisas. Só um adendo, Rafael, não, Daniel. Quando tem alguns casos onde você vai, faz a ponte ao afeto, ou qualquer outro tipo de, enfim, caminho metafórico para chegar lá até o evento, e preto, etc. Isso é tema para outro lado, mas enfim, preto, não vejo nada, não sinto nada, não tem ninguém, etc. Quais são as cartas coringa, né? Tem algumas estratégias para a gente fazer isso, ir pela emoção, sabe, usar algum outro tipo de coisa, mas eu uso muito a terapia da cadeira quando o evento não vem. Então, então fulano tá aí na sua frente. Estala os dedos, fulano tá na sua frente. Você aparecer a pessoa que mais te fez mal na sua vida. 1, 2, 3, quem tá na tua frente? Pronto, você pode usar qualquer técnica. Você pode ir direto para essas questões interpessoais para resolver. Certo? Lembra quando a gente fala regressão, não quer dizer regressão de vidas passadas. A gente está regredindo a um evento anterior. Certo? Alguém colocou aqui terapia pelo Rafael, certo? O Rafael, na verdade, usa um pouquinho diferente. Na verdade, nem sei se hoje ele usa assim. Ele fazia o adulto falar com a pessoa, depois ele trocava para a criança falar com a pessoa, daí ele voltava para adulto e depois para a pessoa ele dava uma manipulada assim. O que eu vou explicar para vocês, a gente faz um pouquinho diferente, certo? Do que o Rafael faz. Ou fazia, não sei hoje em dia como ele está fazendo. Eu sempre deixo a criancinha de lado, mais calma, tranquila. Beleza, por quê? Eu vou fazer todo um processo do perdão. E depois eu vou perguntar, e agora quando você percebe aquela criança, como ela se sente? Como você percebe ela? Se a pessoa fala, puxa, a criança agora está sorrindo, ela está super bem, o que aconteceu? Quer dizer que o perdão foi bem feito. Você não precisa entrar na mente da criança, para a criança falar as mesmas coisas para o cara que fez errado. Não precisa de nada disso. Você pode usar a criança como uma representação se o assunto foi corrigido. Porque se você fez bem feito o processo de perdão, automaticamente, quando você acabar ele, a criança vai estar sorrindo. Isso certo? mesmo. Perfeito. Isso aqui é uma abordagem nossa, certo? Eu não vi outras pessoas fazendo isso, mas assim, eu utilizo. E ajuda quando os papéis de mãe e filha são invertidos. Com certeza, porque as responsabilidades estão trocadas. Certo? A mãe está sendo mãe, a filha está sendo mãe da mãe. Né? Acontece muito isso, a filha carregar o peso da mãe. Então, o que acontece? Vamos trazer esse caso. A filha, ela se sente responsável pela mãe, a mãe nunca conseguiu fazer nada sozinho, e a filha está carregando aquele peso da mãe, etc. Beleza. Deixa a criancinha de lado brincando com o boneco, já expliquei para ela que é importante você não carregar o peso dos outros, ou o erro dos outros, viver uma vida que é sua, todos aqueles conceitos de Adler que a gente já falou. Pronto, bacana, a criança entendeu isso. Chego para a pessoa que está na frente e falo para ela, em primeiro lugar, fala para ela o que ela causou para você, fala para ela o que você sente. A gente quer fazer o quê? Uma catarse, a pessoa tirar. Você até pode usar a frase, que vem da Gestalt, mas também o Gil Boyne usa bastante, né? Fala para sua mãe, mãe, eu me sinto e completa a frase. Mãe, eu sinto e completa a frase, completa essa palavra. Você pode usar isso daqui. Isso aqui também funciona muito bem. Você manda a pessoa em hipnose falar para o sujeito. A pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja o abusador, seja quem seja. Fala, eu me sinto X. Fala para a pessoa, completa a frase. Você quer que a pessoa ela fale para o outro. Não é ela falando para você, terapeuta. Ah, ele me fez mal. Ele me fez... Não, é você focando para a pessoa falar para o outro. Porque pode ser que ela, há 30 anos da vida dela, não conseguiu falar para o sujeito o que ela sente. E a gente vai querer fazer o que ela... Tirar para fora, para quando ela estiver no papel do outro, o outro entender muito bem o que ela sentiu. Então fala, mãe, eu me sinto responsável por você. Eu sinto que você não me tratou do jeito que devia. Eu me senti como a sua mãe, eu queria o seu amor. E você fala para a pessoa repetir, fala, mãe, eu queria o seu amor. Mãe, eu queria o seu amor. Mãe, você não me deu a segurança. Eu queria me sentir amada. Você tem que fazer justamente pegar nesses pontos emocionais de não ter sido amado, não ter me sentido seguro. Você não esteve do meu lado. Você não me apoiou. Pro pai, você chegava bêbado em casa. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia não importante. Você tem que fazer a pessoa vomitar. Essa é a ideia nessa primeira fase. Fazer a pessoa fazer o quê? Vomitar tudo aquilo que incomoda ela. Maravilha. Só que daí a gente vai ter que fazer o quê? A pessoa agora entendeu o papel do outro, porque quando o outro fez o que fez, quando o pai chega lá bêbado em casa, algum motivo ele tinha. Não é que ele falou, puxa, vamos chegar bêbado em casa e fazer mal para os meus filhos. Não é isso, certo? Não é? A pessoa ela não vai fazer isso aqui de uma forma racional.
A mãe vai falar, sabe o quê? Você é a filha da minha filha, eu vou deixar ela cuidar da minha vida. Não é isso, certo? A pessoa ela tem essas reações porque é o inconsciente dela fazendo isso. E a gente vai querer fazer agora você perceber pela ótica do outro porque ele fez isso. Então, como a gente está na hipnose, certo? E na hipnose é o mundo da Matrix, da Alice, você pode fazer o que quiser. Então você manda a pessoa sair do corpo dela. E agora você está saindo do seu corpo. E na hora de contar até 3, você é o pai. 1, 2, 3, pai. Pai. Você já fala com a pessoa como se fosse o pai. Muitas vezes a pessoa ainda está confusa se ela está sendo o pai ou está sendo ela. Então eu tenho uma técnica que é bem simples que você pode usar. O que você faz? Fala, pai. Eu já falo para a pessoa, pai. Você quis fazer o mal para o seu filho, sim ou não? Eu já dou para a pessoa 2 opções, sim ou não? Porque daí a pessoa não tem erro que ela está sendo pai. Às vezes a pessoa, você começa a falar, a pessoa ainda não entendeu que ela ainda está no papel do pai. Agora, se eu estou falando, eu falo com ela como se ela fosse o pai, e eu dou 2 opções, pai, você quis fazer o mal para o seu filho, sim ou não? E perceba que essa pergunta é uma pergunta bem capciosa, bem esperta. Por quê? Óbvio que eu sei que a pessoa não quer fazer o mal pro filho. Não vai ter o pai. Raríssimo, já aconteceu. Poucas vezes a pessoa fala, sim, eu quis fazer o mal. E a gente vai ver como lida com isso. Mas em geral a pessoa fala, não, eu não quis fazer o mal. Mas eu quero que a pessoa fale isso. Por quê? Porque eu tô querendo mostrar pro cliente que quando o pai fez o que ele fez, não foi por mal. Não foi de propósito. Foi simplesmente por causa dos scripts que ele carregava da vida dele, dos problemas, das dores, das mágoas. É isso que eu quero passar para ele entender que também o pai foi vítima da programação que ele teve, da infância que ele teve, do que seja, não importa. E ele não é obrigado a carregar esse peso. Então eu faço essas perguntas, são meio óbvias e lógicas, e a coisa mais simples do mundo, mas eu quero que a pessoa perceba isso, certo? É um trabalho de reeducação que a gente está fazendo. Chega lá pro pai, pai, você quis destruir a vida do seu filho, sim ou não? A pessoa fala, não. Você quis fazer um mal pro seu filho? Não. Mas você ouviu que ele falou que ele se sente inseguro, com medo, não consegue sair com os amigos, tá com pânico? Você quis destruir a vida dele dessa forma, passar insegurança, medo, dor, sofrimento? Olha como a gente exagera. Eu faço de propósito. Daniel, tem até uma coisa que é interessante dentro do que você já está falando, que é o seguinte. Às vezes o outro não fez por querer, mas também não tinha nenhuma grande intenção por trás. Só fez sem querer. Foi só um mal-entendido. Às vezes, tinha uma intenção positiva por trás. Porque existe uma diferença entre a pessoa que faz sem querer, simplesmente porque é a programação, o comportamento dela, sei lá, um pai que julga muito o filho, pressiona muito o filho, sabe, para estudar, para ser alguém na vida, ou com as escolhas que o filho tem. E o cara vai lá, e com a intenção positiva por trás do comportamento, ele queria uma coisa boa, mas acabou fazendo uma coisa ruim. Como um caso que eu atendi de um homem que queria que a filha fosse alguém na vida, queria porque queria, e aí ele acabou sendo alguém na vida, mas ele teve muita dificuldade para isso. Então ele queria que a filha seguisse os passos. O que ele fez? Ele pressionou tanto, que foi isso justamente que fez ela ir, ó, cair no desempenho, de tanta pressão. Então ele tinha uma intenção positiva de fazer bem a ela e acabou fazendo mal. A pessoa ela tem uma positiva, mas no começo você tem que chegar o quê? Naquele absurdo, certo? Isso. Você quis deixar a tua filha insegura? Você quis deixar ela uma vida infeliz? Exato. Ela magoada? Não! O que você quis? Daí você... Aí sim, ele vai explicar qual era a motivação, o porquê fez, como fez, etc. Porque, é como eu disse, às vezes tem uma intenção positiva direcionada ao seu próprio cliente, a filha, o filho, seja lá quem for, e às vezes era um comportamento com outra pessoa. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, pai e mãe brigam, certo? E o pai trai a mãe. Traiu a mãe, a filha vai, ou o filho sofre aqui, uma coisa que não tinha diretamente a ver, por um comportamento do pai. A outra coisa é quando o pai faz alguma coisa diretamente com a filha, ou o filho, e tinha uma intenção por trás, só que não sabia que estava fazendo mal. Na verdade, achava que estava fazendo bem. Então, o absurdo que o Daniel falou agora há pouco, chegar... E aí, você queria fazer mal ou não queria? É bom ou é ruim ver seu filho sofrer dessa forma? Ele vai dizer, é ruim. Ah, então o que aconteceu para você fazer isso? E aí a gente vai entrar nas motivações, o que é extremamente importante, porque daí a gente vai conseguir entender se houve arrependimento, se não houve. Na primeira pergunta a gente já sabe se houve ou não, né? A pessoa vai dizer, não, é ruim ver meu filho assim. A gente já meio que já sabe se tem arrependimento ou não. A gente vai sabendo se tem arrependimento, a gente vai sabendo qual foi a intenção positiva por trás. E o engraçado
é que o pai ou mãe, ou seja lá quem for, não está na clínica com a gente. São representações do nosso cliente. E aí você se pergunta, mas ele trabalhando com essas representações de si, vai mudar alguma coisa? Muda, Daniel? A vida muda, a vida se vidas são salvas com isso, caras. A gente está falando para vocês algo que salva tantas vidas você não tem ideia, que é, né, a gente se sente o Superman ajudando as pessoas. Super-herói, ajuda muito. Alguém até perguntou aqui, isso aqui é terapia de partes? Claro, com certeza. Porque você, na hora que tá falando do pai, eu gostaria que fizesse uma live sobre a terapia de partes, quero saber mais sobre isso. A gente pode fazer depois uma terapia de partes, uma live sobre terapia de partes. Mas aqui já é terapia de a parte pai, que você tá lidando com ela. Todas as pessoas, todos os personagens da sua vida são partes dentro de você. E é engraçado que quando você coloca a pessoa em hipnose, muitas vezes a pessoa fala até com o jeito do sujeito. Com o jeito do pai, ou com o jeito da mãe. A pessoa até troca a voz, faz as entonações, porque ela tem todas as características com uma parte dela. E ela tem a capacidade de até incorporar isso, certo? Existe no seu inconsciente tudo isso. Então, na hora que a gente está falando, a gente falou o quê? Primeiro ponto é você chegar naquele absurdo. Você queria fazer o mal, você queria destruir a vida do seu filho, você quis fazer ele sofrer com a sua dor, mãe. Você quis fazer teu filho sentir inseguro, pai. Ou até mesmo para um abusador, a pessoa foi abusada, você quis fazer o mal para essa pessoa no que você fez. Então por que você fez isso? Ah, porque eu queria o bem do meu filho. Ou o pai fala, eu chegava bêbado em casa porque eu tinha minhas mágoas, eu tinha minha tristeza. Você fala, então era o quê? Os teus problemas, né, pai? As tuas frustrações, a bebida. Você foi afogar lá na bebida, as tuas dores, teu sofrimento, a sua falta de sucesso, seu casamento fracassado. Você foi afogar nas bebidas. Tá bom. E é certo, por causa dos seus problemas, você fazer o mal pro seu filho. De novo aquele absurdo. E é certo porque você quis fazer A, que você agora vai casar o B pro seu filho? É óbvio que não. Eu sei que a resposta é não. Mas eu quero que ele, no papel do pai, comece a perceber que não é certo isso. E você, mãe, você sofreu, você passou problemas na sua infância, mas agora é sério você passar a sua dor para sua filha? É certo você passar o seu sofrimento? Lembrem que não adianta, a gente aqui falando racionalmente, vocês podem entender toda a teoria perfeita. Não adianta em nada para terapia o que a gente está falando agora. É só em hipnose que isso daqui funciona da forma eficaz. Porque conscientemente as pessoas até sabem desses conceitos. Só que trabalhando no inconsciente que isso daqui vai fazer efeito. No racional não adianta nada. Você chegar para a pessoa e falar, tudo bem, te perdoo, tá ok. Isso e nada é igual, é zero. Tanto é, Daniel, que chega um monte de gente na clínica dizendo assim, eu tenho um problema com meu ex-namorado, um problema com meu pai, mas já perdoei. Quando entra em hipnose, já perdoei, tá tudo bem, quando entra em hipnose... Não adianta. Entendeu? Então, na hora você chega, pai, você quis fazer o mal para sua filha, ou até pro cara que abusou. Você, na verdade, você não quis fazer o mal. E é certo por causa você foi egoísta, você só pensou em você. Você estava pensando no teu prazer, nos seus desejos, nos seus interesses. E é certo você ser egoísta, assim, e não pensar nos sentimentos dos outros. Eu só quero arrancar o quê? Um não da pessoa. De novo, um não. Eu quero a pessoa falar, não, é errado isso. Eu tô querendo que ela reconheça. Muitas vezes, o que eu até faço? Eu faço a pessoa sentir a dor do outro. Mãe, ou pai, ou o que seja. Você fez isso. Na hora que eu contar até 3, você vai sentir toda a dor e sofrimento do fulano. No 1, 2, 3. Toda a dor crescendo, toda a dor crescendo, toda a dor crescendo, cada vez maior, cada vez maior. A pessoa começa... Para. Da pessoa relaxa. Pai, foi isso que você quis fazer pro seu filho? Não. Professora, foi isso que você quis causar pro seu aluno? Não, nem sabia que ele tá sofrendo. Uau, nem sabia. Às vezes a pessoa, ela realmente, ela, no papel do outro, ela fala, nem sabia, uau, o que eu fiz? O que eu falo? Qual é o mínimo que você deveria falar pro fulano? Me desculpa, eu não quis fazer isso, me perdoa. Daí a gente pega esse gancho, olha só, eu fiz a própria pessoa através desses absurdos, já entendeu o que querer desculpar, querer perdoar. Maravilha, tudo isso ainda onde? No papel do cara que fez errado, da pessoa que fez errado, do pai, da mãe. A pessoa se vendo no papel de mãe e de pai. Então, mãe, fala pra ela, fala, filha, eu na verdade te amo. Eu errei. Eu começo agora a fazer a separação de responsabilidade. Foi a minha escolha errada. Eu sempre vou focando o quê? Eu vou focando em separar. Eu escolhi fazer errado, filha. Foram as minhas escolhas, foram os meus problemas. Eu não quis fazer o mal para você. Eu não tive a intenção. Eu amo você. Eu não consegui demonstrar esse amor. Eram os meus problemas pessoais, não os seus. Eu vou repetindo em várias formas. Essa coisa é o meu e não o seu. É o meu e não o seu. Eu escolhi e não a sua escolha. Eu que fiz e não você. Você não tem... Perfeito.
carregar o meu peso. Esse fardo é meu e não seu. Eu vou falando de 1001 formas o quê? Meu peso, seu peso. Minha escolha, sua escolha. Certo? Só que a gente vai falando de várias frases assim. Eu que fiz, eram meus problemas, era a minha dor, era o meu sofrimento. E vou falando, a pessoa falar isso várias vezes, me perdoa, você não merece carregar esse peso, você não merece carregar essa dor, isso aqui não é seu, eram minhas mágoas, era a minha dor, era o meu sofrimento, eu amo você. Pronto, fiz a pessoa repetir lá de 1001 formas, depois dela ter chegado entendeu? No entendimento lógico que não foi por mal. E eu faço agora a pessoa voltar para quem? Para o papel dela. E agora começa a parte mais complexa. Certo? O que é a parte mais complexa? Eu agora vou querer fazer a pessoa, agora que ela entendeu que o outro não fez por mal, agora que ela entendeu que não teve uma intenção negativa, e agora que ela também entendeu que ela não é obrigada a carregar isso, a gente começa a fazer o quê? Eu começo a falar para ela, contar para ela, sabe o quê? Existem pessoas que vivem a vida delas carregando o peso dos outros, se intoxicando com o que os outros fazem, dependendo da atitude dos outros. Começa a falar aquela parte mais filosófica. Sabe, pessoas que não, como se tivesse visto uma sacola de tijolo que alguém deixou na rua e começa a carregar a sacola de tijolo. Passa um tempo, ela vai sentir dor, incômodo, sofrimento. A vida vai ficar até pesada. Pessoas que não conseguem ser elas mesmas porque carregam o peso dos outros. Agora você percebe, falo pro sujeito, quem errou foi você ou a mãe? O que eu quero dizer? Óbvio. Quem falhou foi você ou a mãe? Foram as escolhas suas ou da mãe? Da mãe. E quem tem que carregar esse peso? Você é a mãe. Olha aqui, o yes set. Né? Eu quero que a pessoa fala ela, para justamente na hora que eu perguntar quem tem que carregar esse peso, a própria pessoa falar ela. Pode ser que a pessoa nunca na vida tenha coragem de falar que quem é responsável pelas escolhas do pai que ser bêbado é ele. Porque lembra que nem o Jucá falou, às vezes a pessoa ela carrega uma culpa pelo divórcio dos pais, ela carrega uma culpa porque teve uma coisa que não tinha nada a ver com ela. Então eu quero que a pessoa expresse pela boca dela, falando o quê? É dele e é ele que precisa carregar isso. De novo, separação de responsabilidade, mas a gente tem que fazer o quê? Todo esse jogo. Então eu uso o yes set. Quem falhou foi você ou ele? Quem errou foi você ou ele? Foram as escolhas suas ou dele? E quem tem que carregar esse peso? Daqui que a pessoa fala, ele. Certo? Mas eu faço isso justamente para quê? Para a pessoa ter esse yes set e já colocar na mente dela. Fala, maravilha. Maravilha, é ele que tem que carregar esse peso, mas você percebe como você está há tanto tempo carregando esse negócio ruim. E eu agora começo a ir para aquele lado de dor. O negócio está corroendo a sua vida, fazendo mal para você, destruindo talvez teus relacionamentos, tuas oportunidades de emprego, tua felicidade, teu bem-estar. Porque você sabe, quando a gente carrega o erro dos outros, a gente vai se corroendo. Às vezes até a pessoa está com muita raiva, muito mágoa, muito coisas ruins. Eu costumo falar para ela, você sentindo essas raivas, sentimentos ruins, você está dando importância para ele. Porque assim como uma pessoa que ama, deixa o outro existir no seu coração e ele está lá dentro e você dá um espaço para ele, na hora que você carrega esses sentimentos ruins, isso aqui mais para caso de um chefe que é autoritário demais, ou um professor ruim, ou um abusador, na hora que você está dando importância, carregando mágoa para ele, é como se ele morasse no teu coração dia a dia, ficando você. Exatamente isso também. Destruindo a sua vida. E sempre usando o que? As entonações de voz, fazendo aquele teatro para a pessoa ouvindo, perceber a dor, aquele negócio pesando. E ele está lá dia a dia, fazendo mal para você, pinicando você, destruindo a sua vida. E eu vou lá e entro e falo, e olha agora, você está aprendendo hoje que você não é mais vítima dos outros. Chega! Você não é vítima das pessoas, você não vai ver uma vida mais sendo, como se diz, deixando os outros carregarem uma coleira e te levarem para onde querem. Não, você está percebendo que o único protagonista da sua vida é você. De novo, separando responsabilidade. E você até hoje escolheu carregar essa dor, esse sofrimento dentro de você. Mas hoje é um dia de libertação. Olha o que eu estou falando indiretamente. A pessoa que escolheu carregar a bebedeira do pai. A pessoa escolheu carregar o sofrimento do divórcio da mãe. E é isso que a gente está querendo mostrar para ela. Porque também, se você está mostrando que foi ela que escolheu, você vai mostrar que é ela que vai escolher sair daquilo também. Não é fazer a pessoa continuar vítima. A gente está querendo o quê? Empoderar ela. Mostrar para ela que manda. Só que com isso vem essa responsabilidade. Você manda, e isso daqui implica que você até hoje escolheu carregar esse lixo. Tem pessoas que não estão prontas ainda para ouvir isso. Dói.
Puxa, tá falando que há 40 anos eu tô deprimida, destruindo minha vida, perdendo empregos, não tendo namoro, sendo um lixo. E na verdade fui eu que escolhi tudo isso. Foi. Porque você se vê como vítima, mas não era a vida que me fez, não era o meu pai bêbado, não eram as pessoas da escola que me fizeram bullying. Não, era você, meu caro, carregando esse lixo na sua vida. E você quis carregar isso por escolha própria, óbvio. Uma escolha inconsciente, não é por mal. A gente, como se diz, se fala de uma forma delicada. Mas falando na cara, preto no branco é isso. A pessoa está escolhendo isso. Só que a gente está querendo passar de uma forma bem sutil isso daqui. E você até hoje escolheu carregar essa dor, esse sofrimento com você. E eu falo, mas hoje é um dia de libertação. Hoje é teu dia de sorte. Hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia que você não quer mais carregar erro dos outros, olha a separação, falha dos outros, incompetência dos outros, mágoas dos outros. Você não quer mais carregar o lixo de ninguém. Hoje é um dia de libertação. Porque imagina só você poder ser livre, você poder fazer as suas escolhas, você simplesmente tirar esse negócio ruim e tá totalmente indiferente para aquele sujeito, para ele não ter mais lugar no seu coração. Imagina como sua vida seria melhor. E existe uma palavra que vai poder fazer isso daqui acontecer. Eu deixo aqui o efeito mistério. Eu não falo para a pessoa direto perdão. Existe uma palavra que ela vai poder te libertar de uma vez por todas de tudo isso que fulano fez para você. Mas essa palavra, ó, o mistério, tem que ser usada de forma sincera e autêntica, de forma verdadeira, para fazer todo o efeito dela. E essa palavra, dou aquela pausa, né? Essa palavra é o perdão. E agora eu paro. Eu faço um stop na cena. Eu falo, mas primeiro você tem que entender o que é perdão. Vamos entender o que é perdão. Eu não vou, porque a pessoa tem aquele conceito de perdão do que, tá ok, tá perdoado, pisou no meu pé, perdão, tudo bem, tchau, vida segue. E não é isso. Então, na hora que eu falo a palavra perdão depois do mistério, eu dou um pause na cena e falo, mas você tem que entender em primeiro lugar o que é perdão. Perdão não significa que você está tirando a culpa do outro, que você está apagando o que ele fez, que você está mudando ele. Nada disso. Eu falo pra Nem que pessoa, tá aceitando que aquilo foi certo, porque não foi. eu falo para a pessoa, o pai errou, foram as escolhas dele, ele é culpado, mas ainda, ele pode ser que provavelmente ele vai continuar igual pro resto da vida dele. O perdão não é para ele. Você não vai mudar o pai, você já aprendeu hoje que você não muda o pai, você não muda as pessoas, você não muda ninguém. Eu chego para a pessoa e falo, o perdão é para você. É para você tá livre. É para você realmente ser o dono da sua vida. É para você não carregar o peso dos outros, o erro dos outros. É para você poder viver uma vida autêntica. Se desligar do que os outros fizeram de mal para você. Porque, na verdade, o único protagonista da sua vida é você mesmo. De novo, olha só, a gente sempre está naquele tema de separação de responsabilidade. Perceba como eu estou voltando de N formas nesse mesmo tema. Certo? E o perdão é para você se libertar. Mas é óbvio, tem pessoas que gostam de carregar as mágoas, a raiva, o negócio ruim dentro dela. Tem pessoas que vivem com essas coisas ruins e elas vão se intoxicando pro resto da vida. E você também pode escolher continuar do mesmo jeito. Ou você pode escolher se libertar. O perdão é para você, não é para ele. É para você ser livre. E eu faço aquela pergunta óbvia. Você quer se libertar? Você quer mudar a sua vida? Você realmente quer ser livre de todo esse problema? O que a pessoa vai falar? Não, eu quero continuar igual. O cara tá pagando uma terapia super caro. O cara tá gastando horas da vida dele. O cara veio até você. Ele vai falar, não, eu quero continuar igual. Não, se ele veio, ele quer mudar. Certo? Você quer mudar? Quero. Você está disposto a se libertar de tudo isso? Sim, de novo, yes, set. Você estaria disposto, então, a perdoar o ciclano, o fulano, do fundo do seu coração, de uma forma sincera e autêntica, para você não carregar mais esse peso? A pessoa, em geral, fala sim. Daí sim, então fala para ele em voz alta, sentindo isso do fundo do seu coração. Eu não vou falar, repete. Eu quero que a pessoa fale sozinho. Fala para ele que você, então, perdoa ele do fundo do seu coração. A pessoa vai lá e fala, eu te perdoo do fundo do meu coração. Eu te perdoo, mãe. Eu falo para a pessoa, fala de novo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo do fundo do coração. E eu começo a fazer o quê? Usar de novo aquela atiçar para separar a responsabilidade. Mãe, eu não posso mais carregar os teus erros. Fala para ele. Eu não posso mais carregar os teus erros, mãe. Eu não posso mais viver a sua vida. Eu agora estou vivendo a minha vida. Eu também sou bom. Aqui a gente começa a usar aquelas técnicas de você compounding. Eu sou bom. Eu também sou inteligente. Eu mando na minha vida. Eu não posso mais viver a sua vida, mãe. Eu sei que você não fez por mal. Eu sei que você não quis fazer para me chatear. Eu sei que você teve as melhores das intenções.
Eu sei, mas eu não posso mais viver isso. Seus erros são seus, foram as suas escolhas, agora eu vou seguir em frente. Eu mereço ser livre, eu mereço ser feliz. Eu vou mandando a pessoa justamente o quê? Ir repetindo essas frases de novo de separação. Foram as suas escolhas, você não fez por mal, você não teve a intenção, mas independente disso, eu vou ser livre. Vou seguir a minha vida. Esse é o compound que vem depois do perdão. E eu sou inteligente. Às vezes a pessoa viu a vida toda da mãe que ela não era capaz, ela entendeu isso. Ela pode falar, não importa o que você falou. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou vitorioso. Eu mereço sucesso, mereço dinheiro, mereço o que você quer. Ou seja, você vai fazendo o quê? Justamente a pessoa conseguir encarar aquela figura que até hoje foi opressora e você agora está o quê? Não um relacionamento de vítima nem de domínio, mas algo horizontal. Eu sou eu, mamãe é ela. Tem os erros dela, tem as falhas dela, e eu posso seguir em frente. E se ela tiver com dor, com sofrimento, eu posso querer ajudar a mãe, fazer o bem para ela, mas eu não carrego o peso dela. Mas o pai foi agressivo, foi sei lá o quê. Foram as escolhas dele. Eu vou viver a minha vida. Mas ele fez mal. Dane-se ele, deixa ele. Deixa ele com as coisas ruins dele, com as dores dele, com as frustrações dele. Não tem nada a ver com você. Ele fez o que ele pôde. Você pode dar amor. Você pode aceitar do jeito que ele é. Ninguém falou que você tem que ser amigo, que você tem que ser o best friend. Nada disso. Você pode seguir a sua vida e deixar ele em paz. É você, de novo, ter aquela indiferença e poder aceitar a pessoa do jeito que ela é. Entendeu? Então esse é, na verdade, o ponto-chave do perdão. Certo? O nosso tempo até acabou. Falei tanto. Mas esse daqui é o ponto-chave do perdão. Tem ainda muitas técnicas que eu ia falar, mas nosso tempo acabou. Eu tinha marcado aqui uns 20 itens, eu consegui falar 3. Tem uma pergunta aqui que é essencial aqui na caixinha de perguntas, que aí já dá para a gente fechar a live respondendo essa pergunta e alguma outra se estiver aqui em cima rapidinho, tá? Olha essa pergunta. E sobre perdoar a si mesmo? O que acontece quando a pessoa precisa se perdoar? Agora que você, Juca, não teve mais Veja, teve várias vezes que eu precisei primeiro fazer o auto-perdão com o meu cliente para depois ele perdoar alguém. Ou ele perdoar alguém e depois se perdoar por uma situação ou situações diferentes. Então, todo o trabalho que o Daniel falou, a maior parte das coisas que o Daniel falou se aplicam aqui também, porque acaba também sendo uma terapia de partes, uma terapia da cadeira consigo mesmo. Então, o cara vai olhar para o eu do passado, que cometeu aqueles erros, aquelas coisas, etc. E aí ele vai entender o que aquele eu do passado fez, por que fez, como fez. Entender a programação que aquele eu do passado estava submetido e que muitas vezes ele esquece dessa programação. De repente, falar com pai, mãe, pessoas do ambiente, da história. Às vezes a gente pode fazer uma regressão, e nessa regressão ele entende o que aconteceu com o seu eu do passado, o seu eu criança, seja o que for, para entender como aquilo culminou nos erros que ele cometeu e que ele acaba percebendo que esses erros também não foram porque ele quis, não é que ele é uma pessoa malvada, sabe, nefasta. Não. É muito raro. Na verdade, as pessoas malvadas, nefastas, não vão para terapia, porra. Entende? Eles não estão nem aí. Eles não tão... É uma coisa que eu digo muito. Olha, você está aqui e está sentado aqui justamente porque você é uma pessoa boa, porque você está tentando se melhorar, buscando se melhorar. Então, uma pessoa nefasta não iria estar aqui. Se você está aqui é porque os erros que foram cometidos foram erros de um seu eu inconsciente, de um seu eu automático, de um eu que estava com uma outra programação. E você está buscando... Importante, desculpa cortar, é só também explicar para a pessoa, na hora que ela fazer o auto-perdão, dela entender que os erros do passado podem ser aprendizados para o futuro. Isso. Isso eu também costumo sempre dizer. Se você errou, a culpa, na verdade, ela só vai fazer você o quê? Ficar afundado no erro. É que nem você caiu na lama, você cruza os braços. Vou ficar aqui afundado, olha só, eu caí na lama. Que droga. Eu caí na lama. Meu caro, caiu na lama, tudo bem. Agora você tem que sair dela, se lavar, trocar de roupa. E na próxima vez, dá o contorno, não cai na lama. Eu falo justamente isso, que a culpa é um dos sentimentos mais inúteis, porque ela não ensina, ela não faz nada, ela só te puxa para baixo. E ela existe, certo? Por que então, Daniel? E aí respondendo uma coisa que é muito importante aqui sobre o perdão. Por que então que essa relação culpa e perdão está tão presente na terapia
e por que que ela é por que que o perdão é uma das ferramentas mais eficazes de todas? Aí é uma resposta complexa, mas simples ao mesmo tempo. A gente é atravessado pelo cristianismo, pelos aprendizados, pela culpa, pela penitência. Então, a pessoa que se sente culpada, o perdão é o remédio nesse sentido. Porque você está desculpando, como diz, né? Desculpar, tirar a culpa, perdoar também. Então, a gente mostra para a pessoa que o perdão é inútil e que disso pode vir um aprendizado, que não adianta ela ficar se culpando, e sim ela sorver aprendizados das situações que ela acha que fez errado, que foi muito má, etc. E sim, pode ser que ela tenha feito mal a alguém, pode ser que ela realmente tenha feito coisas erradas. Mas não adianta. E se ela tá ali, é para se melhorar. Ninguém paga uma terapia cara dessa. Ninguém paga, ninguém tira o seu tempo para ir ali se for uma pessoa má e nefasta. Muito raro isso acontecer, sabe? E aí a pessoa pode, em todo esse entendimento do eu do passado, começar a entender que o eu do futuro está dependendo da compreensão e do perdão desse eu do presente. Então eu faço esse jogo do tempo, sabe? Eu faço essa linha do tempo onde o eu do futuro está lá esperando. Às vezes eu coloco até para o eu do futuro dizer para o eu do presente o que é que ele precisa fazer. E o eu do futuro diz, cara, Bom, vá por mim, vá por mim. O que você precisa é perdoar esse cara ali atrás. Vá por mim. Eu já estou aqui no futuro, eu já sei como é. Agora, às vezes eu faço um futuro paralelo, onde deu tudo errado. E o cara diz, cara, vá por mim. Vá por mim. Você não perdoou e foi a partir daí que a vida deu merda. Deu ruim. Então, olha aquele cara ali que conseguiu perdoar. Olha a vida dele como tá legal. E aí o eu do futuro que tá tudo bem diz, porra, a minha vida tá incrível, velho. A minha vida tá sensacional. E vou te contar um segredo. Vem cá mais perto. É perdoando aquele cara do passado. Porque o que ele fez tem a ver com a programação dele. Lembra o seu pai que você perdoou lá atrás? Aquilo você aprendeu com seu pai, não foi porque você quis. Você carregou essa dor, esse aprendizado, esse comportamento por amor ao seu pai. Mas você já se libertou daquilo, não já? Já. Então, se você já se libertou daquele comportamento que você aprendeu com seu pai por amor a ele, e agora guardou só o amor, você pode muito bem perdoar esse outro cara que tá aí. Que é o cara, inclusive, mais importante do mundo. Você. Fim de sim. papo. Fim de papo. E às vezes a pessoa tem preconceito com a palavra perdão. Se você entender o conceito do perdão, você pode usar outra palavra. Muitas vezes às vezes a pessoa fala, não consigo culpar meu pai, ou perdoar porque ele não fez nada de errado. Você já percebeu isso? Usa outra palavra. Fala, vou me libertar, vou assumir as minhas responsabilidades. Você pode usar a palavra que seja. O importante é você passar esse conceito de separar as responsabilidades. Essa é a essência do perdão. E um grande prazer estar com vocês. Obrigado, Jucá, pela oportunidade. Obrigado. Parece que a live foi curta hoje, né? Tanta coisa para falar. O tempo voou, nem consegui, falar do que tinha direito, mas tá bom. Mas a gente tem muitas outras lives para fazer. Toda terça a gente tá aqui, viu, pessoal? Quem tirar print, eu vou dar um minutinho agora para quem tirar print dessa tela aqui, eu e Daniel, nos marcar no story, João Paulo Jucá, Daniel Stein, vai ganhar lá os 10 passos para o perdão, que é um texto do Cal Banian, lá da NGH de Nova York. E aí um bônus, né, que é o que a gente pensa também sobre o perdão de forma escrita, vai ser em PDF. Quem postar lá no story, nos marcar, já ganha, tá bom? Ó, a Vi falando pra gente fazer a live sobre o perdão 2.0. É tanto assunto que dá pra fazer mesmo. Recomendaram aqui a gente fazer, Daniel, a sugestão, a culpa gerando punições físicas e emocionais. Eu vou anotar aqui, o pessoal vem dando boas sugestões. Agradeço a todos e todas. Lembrando que a gente vai ter o curso do Método TES em São Paulo, onde a gente ensina todo o nosso processo de terapia do Método TES. É um método que a gente desenvolveu juntos, a gente tem muitas coisas em comum. Um detalhe ou outro que é assim particular de cada pessoa, mas eu e o Daniel temos essa comunhão de ideias e a gente ensina isso no Método TES lá em São Paulo. Vai ter uma turma em março para quem quiser aprender isso e muito mais, porque isso aqui, as lives são parcelas do que a gente pode ensinar sobre o que é um processo de terapia. Uma lasquinha, uma degustação. Uma lasquinha, uma faísca, uma degustação. Então, para quem é terapeuta e quer aprender mais com a gente, pode ir até
nosso site, www.metodotest.com.br, teste com 2S, tá? Para entender melhor ou falar com a gente aí no privado, vai ser um prazer, tá bom? Daniel, muito obrigado, a gente fica por Obrigado. aqui. Um prazer estar com vocês, uma honra estar com todo mundo aí e compartilhar conhecimento. Obrigado, Jucá. Beijão, até mais. Beijo, ótima noite a todos. Tchau, tchau.